Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael. Esse aqui é o canal Torre Vigilante. Bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar aqui falando para vocês a respeito da retórica aristotélica. Por que você deveria conhecer retórica aristotélica? Tá? Primeiramente, nós temos que definir retórica. Retórica é uma palavra de origem grega que serve para definir a arte de discursar. Tá? Basicamente, isso que é retórica. Assim, em resumo. A retórica teria sido criada por sofistas na ilha da Sicília, onde atualmente é a Itália. Na época, a ilha era uma parte da ilha era colonizada pelos gregos e foi justamente nessa parte que teria surgido o primeiro manual de retórica, escrito por dois sofistas. Enfim, o fato é que a retórica ela é muito necessária nos dias atuais. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2024 e em breve vão ocorrer as eleições municipais. E nós vemos que vários candidatos não possuem características, como eu posso dizer, não possuem características fundamentais da retórica, vamos colocar assim. Enfim, então pessoal, o que acontece? Nas igrejas nós vemos que muitas pessoas também não sabem como discursar, como expor um determinado conhecimento, seja um conhecimento bíblico ou seja um conhecimento extra-bíblico. Mas seja como for, o que acontece? Por que você deveria conhecer retórica? Primeiramente, para você aprender a expressar aos outros o que você tem dentro da cabeça. Imagine que você tem uma grande ideia que vai contribuir e muito com a sua comunidade, com a sua igreja. Só que você não sabe colocar as palavras de maneira correta. Então, isso significa dizer que muito provavelmente a tua ideia não vai ser compreendida e não será aceita. Tá? Seria essa a primeira razão, mas existem outras. Uma delas, que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui, é que existem pregadores que são conhecidos como homens de Deus, sendo que eles não são homens de Deus, porque eles possuem um domínio perfeito de retórica, ou da retórica. Vários deles são calvinistas. E como eu já falei em outros vídeos, o calvinismo é uma seita neopagã. Eles não são cristãos, tá? Então você que escuta pregador calvinista dizendo que eles são de Deus, você está sendo enganado por um truque de retórica, tá? Antes que você saia desse vídeo, eu quero provar meu ponto. A retórica, ela remonta a Aristóteles. Aristóteles foi o filósofo grego, assim, o maior dos filósofos gregos, e ele basicamente foi o primeiro a tratar a retórica como um objeto de estudo. Não que a retórica não tivesse sido objeto de estudos, mas ela era objeto de estudo dos sofistas, que eram inimigos dos filósofos. Aristóteles foi o primeiro filósofo a trazer a retórica para o meio filosófico. E ele escreveu livros sobre essa retórica, que chamamos de retórica aristotélica. A retórica aristotélica, ela começa, curiosamente, com um livro que não é de retórica, mas que é um livro que fala a respeito da ciência aristotélica, que é o órgano. Órgano é uma palavra do grego bizantino que quer dizer instrumento. Assim, para a retórica aristotélica, o texto mais importante desse livro aqui são dois textos, um chamado Analíticos Anteriores e o outro chamado Analíticos Posteriores. Tá? Depois de você ler, estudar profundamente Analíticos Anteriores e Analíticos Posteriores, o que acontece? Você vai dominar o que chamam de lógica aristotélica. Dominando a lógica aristotélica, aí sim você vai estar apto para esse livro aqui, Retórica. Esse livro aqui, ele basicamente vai te dar assim as linhas gerais de como é que funciona um discurso, tá? Claro que ele não fala só sobre discurso, fala de outras coisas, mas o cerne dele é a retórica, é o discurso, tá?
Depois que você ler esse livro, estudar esse livro e entender como é que funciona o discurso, aí você vai para esse terceiro livro aqui, Retórica Alexandre. Esse livro aqui, ele apesar de ser o mais fino dos três, né? Esse livro aqui, eu diria que ele é o mais útil, por assim dizer. Todos os três são úteis, mas esse aqui possui dicas claras de como discursar. Assim, dá macetes, né? Muito práticos, muito claros, de como discursar para um público, tá? Então, pessoal, o que acontece? Por que você tem que começar lendo os analíticos? Porque a retórica aristotélica, ela não começa na fala, ela começa na formulação lógica do pensamento. Você formula um pensamento lógico, expõe ele de maneira lógica através do discurso. Por isso que esses livros se completam, tá? Agora, depois você vai fazer um exercício que vai te levar uns 2 ou 3 anos da tua vida. Você vai comprar esses livros, vai ler eles, tá bom? E depois de ler todos eles, você vai notar uma coisa interessante. Eu fiz isso, tá? Eu já li esses livros, passei 2 anos lendo esses livros, e agora no terceiro ano é que eu estou disposto a dizer o seguinte, que quando eu vejo um pregador discursando, pregando, né, vamos dizer assim, eu consigo verificar se aquele homem é usado pelo Espírito Santo ou se as palavras dele são colocadas de maneira muito lógica, ou seja, usando essa retórica aqui, tá? Os pregadores calvinistas, infelizmente, eles não têm o Espírito Santo. Na verdade, eles usam esse sistema aqui. Eles usam esse sistema aqui para exporem as suas ideias, as suas palavras. É isso que eu quero enfatizar nesse vídeo, tá? Então, se você não acredita no que eu estou falando, de que os pregadores calvinistas não têm o Espírito Santo, que na verdade eles pregam bem porque dominam esse sistema, eu desafio você, compre esses livros aqui, leia eles, estude eles profundamente e depois vem me dizer se você concorda comigo ou não, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês nesse momento, tá certo? Eu garanto que você nunca estudou retórica ou lógica na tua vida, tá bom? Garanto. Acho que se tiver 1 ou 2 me assistindo que estudou lógica e retórica, vai ser um milagre, tá certo? Porque a classe dominante do Brasil não tem interesse que o povo saiba lógica, tampouco que saiba discursar. Mas enfim, tá bom? É isso, tá bom? Por hoje é só, tá bom? Muito obrigado para você que ficou assistindo até o final, tá bom? Shalom, graça e paz e tchau.